João, no capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 1, mas antes eu queria só para vocês entenderem algumas coisas do que a gente vai estudar aqui nessa noite, ok? Jesus, como um todo, ele fez grandes maravilhas quando ele estava aqui em forma humana, tá? Até hoje ele fala aos nossos corações, ele transborda de misericórdia nas nossas vidas. Até hoje ele faz grandes coisas. Mas quando ele era humano, figura humana, ele fez muitas coisas que deixaram muitas pessoas malucas. Coisas que as pessoas nunca tinham visto acontecer. E Jesus, com todo o seu carisma, todo o seu poder de Messias e toda a sua humildade, conseguiu nos ensinar grandes coisas através dos seus feitos, tá? Então, o título da mensagem de hoje, ele é muito óbvio para quem já conseguiu ver ali o título do texto, da Bíblia que a gente vai ler ali. Mas o título da mensagem de hoje é: Eu era cego e agora vejo. Repete comigo: eu era cego e agora vejo. Bom, olha que interessante. Eu vou ler por partes esse versículo, esse capítulo da Bíblia. A gente vai ler bastantinho até o final dessa história. Mas eu queria que vocês entendessem o quão rica é essa história. A gente vê vários milagres de Jesus. Quem lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Quem lembra? Fala aí. Transformou água em vinho, legal. Já é um baita de um milagre, né? Imagine transformar água em vinho. Eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa que consideraram milagre. Um dia eu tirei 90 numa prova de matemática. Eu lembro quando o professor falou assim: José, eu fui lá na mesa da professora pegar a minha prova. Aí eu olhei minha nota assim, aí eu olhei para minha professora dela: parabéns. Aí eu, obrigado, professora. E eu cheguei na minha mesa, coloquei na minha prova ali, e o meu amigo, eu perguntei ao meu amigo: quanto é que você tirou? E cara, ele era inteligente, assim, ele falou: cara, eu tirei 80. E você? Eu falei: 90. Ele falou: como? Eu falei: milagres existem. Grandes coisas o Senhor faz nas nossas vidas, e às vezes a gente não considera milagre. Mas são milagres. São milagres. Eu falo brincando sobre essa prova, mas grandes coisas aconteceram na minha vida que eu posso chamar de milagre de Deus. E a gente vai entender um pouco sobre um dos milagres mais importantes da Bíblia, que é esse que nós vamos ler agora. Preste atenção, para quem está no celular e está na Bíblia, né? Porque você devia estar na Bíblia já. Eu vou ler na versão NVT, tá? Se você quiser mudar aí. Se você, enfim, não trouxe Bíblia, vai passar no telão os versículos. E vamos ler comigo aqui, ó. Presta atenção. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Nós devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Presta atenção aqui. Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Para quem conhece a história de Jesus mais a fundo, sabe que ele tinha lá os seus 12 mais chegados. E para você que não tem essa facilidade de entender como eu, às vezes eu gosto de ver figuras, né? Eu gosto de ler figuras. Tem a série The Chosen para você, fica aqui uma dica para você entender como era esse caminhar com Jesus. Obviamente que é algo totalmente
cinematográfico, mas a gente pode ter uma noção de como era Jesus caminhando com seus discípulos. Jesus tinha eles para perto e eles eram amigos de Jesus. E eles caminhavam com o seu mestre. Eles tinham o privilégio de chamar Jesus de amigo próximo. E a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele viu um homem cego. E dá para entender aqui por esse texto que Jesus, ele fica observando esse homem cego. Dá a entender que os discípulos estão ali parados e Jesus avista um homem cego e ele fica olhando para aquele cego como quem diz: puxa, eu estou com compaixão desse cego. Eu estou com compaixão desse irmão. E os discípulos questionam Jesus: quem que pecou para ele estar cego? Eu nunca entendi essa pergunta dos discípulos até a gente estudar um pouco a fundo. Uma tradição judaica daquela época afirmava que a pessoa, quando tinha alguma enfermidade, seja ela a própria cegueira ou alguma outra enfermidade mais grave ali que gerasse até a sua própria morte, era como se fosse um castigo, porque ele pecou. Então ele recebeu como punição a cegueira ou essa enfermidade. Só que esse cego era um cego de nascença. Então eles perguntaram para Jesus: quem foi que pecou para esse homem nascer cego? Porque na cabeça deles ele pecou, então ele está cego. Mas como que ele pecou sendo que ele nasceu cego? Será que ele pecou no ventre da sua mãe? Ou até mesmo os seus pais pecaram e passou para ele essa maldição hereditária que nem os teólogos nos ensinam? E Jesus responde: nem uma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. O sofrimento inexplicável daquele homem era para a glória de Deus se manifestar. E Jesus em seguida responde: nós devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Parece que Jesus juntou os seus discípulos e falou assim: diante desse caso nós temos duas posturas aqui. Ou a gente fica fazendo questões teológicas, né? Quem pecou, como ele pecou para que ele nascesse cego, para que ele tivesse cego. Ou a gente pode achar alguma razão, a gente pode achar alguma coisa para fazer por ele, para que a gente possa ajudar aquele cego que está na nossa frente, clamando por misericórdia, clamando por uma cura. E a postura que nós vemos aqui de Jesus é essa, de precisamos completar a tarefa. Você pode olhar para ele, se perguntar quem fez isso, por que acontece isso, mas o que eu posso fazer nesse caso? Eu não sei quantos aqui já passaram por uma situação onde vocês se perguntaram: Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Teve um dia que eu fui assaltado. Eu estava voltando da minha escola, indo para minha casa, e um rapaz, cara, no meio do dia, assim, chegou e me assaltou. Levou meu celular. E foi, tipo, meu primeira vez que alguém me assaltou. E eu fiquei tão desesperado que eu falei: eu preciso chamar a polícia, né? É isso que tem que fazer. Fui lá na delegacia, falei: me assaltaram. Aí os caras começaram a falar um monte de coisa, e eu não entendendo nada. E eu já era crente na época, eu só sentei uma hora e falei: eu preciso respirar um pouco. Eu sentei e falei: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Essa é uma pergunta que muitos aqui já fizeram para Jesus. Lógico, um assalto ali, uma questão material, é pequena perto de outras situações que pode ser perguntado isso. Talvez uma enfermidade na família, talvez um luto na família. A pessoa deve perguntar: por que tanto sofrimento acontece comigo? Quando a gente olha para as nossas situações, a gente tem essas duas posturas. Ou se perguntar: por que isso está acontecendo com você? Por que isso está acontecendo comigo?
Ou como eu posso usar isso para a glória de Deus? E logo em seguida Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Esse capítulo inteiro ele vai tratar sobre a luz. E ele vai falar no geral sobre Jesus trazer a visão não só para aquele cego, mas para todos que estão à sua volta. Então, para a gente entender aqui, a gente pode separar esse capítulo em 3 estudos, mini estudos, que a gente pode fazer aqui. O primeiro fato ali que aconteceu é a cura da cegueira física. Uma coisa é fato: Jesus curou aquele cego. Olha só o que diz, no versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam ali como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado e pedindo esmola? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Um milagre acontece aqui. A gente não pode negar que Jesus fez um milagre incrível naquele momento. Muitos vão se dizer ali como método que Jesus usou. Eu fico imaginando, né? Os discípulos e as pessoas vendo Jesus fazendo uma lama com saliva e terra. A gente não sabe por que ele usou isso. Talvez um dia, quando a gente se encontrar face a face com ele na eternidade, a gente pode perguntar isso para ele. Mas a gente não sabe o porquê que ele fez isso. Alguns teólogos vão dizer para mostrar que era tão pequeno a situação que ele estava diante. Então ele até misturou ali saliva com terra para mostrar que é uma coisa simples de se fazer. Mas a gente não sabe o motivo. Só que existe um grande porém que torna essa história magnífica. Não existe e não existiu até aquela época nenhum registro histórico, bíblico, nada, nenhum registro de um cego de nascença sendo curado. Não existiu e não existia até então uma história ou um relato de uma pessoa que nasceu cega, que saiu do ventre da sua mãe cega e foi curado. E isso deixou muita gente encucada. Porque naquela época existia a expectativa de que apenas uma pessoa teria esse poder de curar um cego de nascença, que era o Messias. E imagine a surpresa das pessoas vendo um cego que era cego desde sempre enxergar. As pessoas questionavam e eram espantoso ao ponto de levar aquele cego aos mestres da lei. Então, ou seja, as pessoas, os vizinhos estavam olhando aquele cego e falando: esse cara, ele era cego desde sempre. E como é que agora ele enxerga? Eu fico imaginando o tanto de questionamento que foi usado naquela época. E eles olharam para aquele cego e falaram: não, só tem uma coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos levar eles para os mestres da lei, para as pessoas que eram autoridades religiosas naquele momento, que eram autoridades religiosas naquele tempo. Eu não sei se você já viu algo acontecer na sua frente e ficou se questionando igual esses vizinhos fizeram. Os amigos dele, os conhecidos daquele mendigo olhavam para ele porque eles gostavam de lembrar que ele era um mendigo, ele era a escória da sociedade. E como é que um homem conseguiu olhar para ele e curar aquela cegueira que durava anos, que fez com que aquele rapaz chegasse no fundo do poço devido ao seu problema, que você não conseguia enxergar as coisas? Bom,
depois da cura física, a gente vê um outro relato e um outro estudo que a gente pode separar aqui, que é a resistência do povo. Aqui, gente, começa uma grande questão teológica, onde Jesus vai nos ensinar de uma maneira clara como nós precisamos adorar a Deus. Presta atenção no que diz ali no versículo 10. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. E eu fui, me lavei e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Ele era cego até 2 minutos atrás ali. Então, não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, o ex-cego aqui, né? Pois foi num sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Mais uma vez acontece uma acusação a Jesus sobre o sábado. Naquela época era muito importante guardar o sábado ali. Era um dia sagrado. E Jesus, pela segunda vez, operou um milagre no sábado. Ele já havia operado um grande milagre, que ele expulsou um demônio ali. E todo mundo viu aquela pessoa endemoniada e viu que ele estava sendo liberto. E as pessoas, em vez de comemorar ali com eles, falaram: puxa, mas é sábado, ninguém faz nada no sábado aqui. Não pode fazer milagre no sábado. E mais uma vez, Jesus cura um cego, um homem de nascença que não enxergava, voltou a enxergar, e as pessoas: opa, é sábado. O erro começa aí. É sábado, ninguém pode fazer nada no sábado, muito menos curar. Pois bem, o cego, ele foi levado a como se fosse uma reunião formal. A Bíblia vai nos tratar como se fosse uma reunião formal no sinédrio, aonde ele foi julgado ali. Porque o que acontece? Um milagre aconteceu. E naquela época, cada milagre que acontecia, eles levavam a pessoa que recebeu esse milagre para questionar ali. Gente, o Messias está chegando, e a gente precisa saber se foi o Messias que fez isso. Então, vamos reunir aqui. Juntaram ali os mestres da lei, colocaram o homem, o ex-cego, e começaram a fazer uma sabatina de perguntas para eles. E eles precisavam avaliar como eles curaram, se ele era mesmo cego. E eles começaram a fazer tantas perguntas que o texto começa a nos mostrar sobre uma cegueira espiritual que está acontecendo. Eu não sei se você é contra evidências assim, igual a esse povo. O próprio milagre estava ali na frente deles. O rapaz que não enxergava, agora estava olhando para a cara daqueles mestres das leis, e eles não é possível. Não é possível. E o cego então começa a falar, começa a mostrar, falar: eu não sei quem me curou. Eu só sei que eu estava lá, chegou um homem, misturou saliva com terra, passou no meu olho, e agora eu estou conseguindo ver. Eu não sei o que aconteceu. Olha que interessante, o texto vai continuar a partir do versículo 15. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles divergências de opiniões. Imagine o alvoroço que esse cego causou em meio aos religiosos. Imagine o alvoroço. Eu tentei imaginar como seria esse alvoroço. E eu não consigo pensar em outra situação que não seja as minhas notas na escola. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade na escola. E quando eu ia bem numa prova, era motivo de espanto para as pessoas. E eu lembro o dia
que tinha uma pessoa que era considerada a mais inteligente da sala, e eu tirei uma nota igual a ela. Eu falei, às vezes eu dou aqui uma subida aqui só para dar uma gracinha, depois eu volto de novo, desço. E eu lembro que a professora falou, estava entregando as provas, falando o quanto estava decepcionado, o quanto a nossa turma era a pior turma da escola. Não sei se você já estudou na pior turma da escola, né? Todo mundo fala isso, né? Ai, essa turma é a pior turma da escola. Eu cansei, assim, acho que foi toda a minha vida escolar, foi isso. E como a gente não estava se dedicando aos estudos, e eu estava sentado assim, tipo, nossa, já conheci esse discurso de decor já. Enfim, vou começar a entregar as provas aqui, mas já adianto que apenas 2 pessoas conseguiram tirar uma nota boa. As demais foram muito ruins. E eu, né, cara, tipo, rabiscando a mesa, assim, né? Tipo, óbvio que eu ia tirar uma nota mal. E ela começou a entregar as provas, fulano. Aqui está a primeira pessoa que tirou uma nota boa, fulana. Daí todo mundo, zero surpresa, né? Aí, aqui a segunda pessoa que tirou uma nota boa, José Victor. Nem eu acreditei. E eu peguei a prova, assim, não foi uma super nota, tá, gente? Foi só uma nota melhor que a dos outros, entendeu? E começou um rebuliço na sala. Como que esse menino tirou essa nota? De quem que ele colou? De quem que ele copiou a prova? Não é possível. Não é possível que eu tirei uma nota. Eu estudei a semana inteira para essa prova. E eu só maravilhado com a minha nota, assim. Tipo, cara, minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. E as pessoas, tipo, não é possível. Eu vou reclamar. E quando a professora terminou de entregar as provas, todo mundo foi na mesa da professora. Como que ele tirou essa nota e eu não? E eu simplesmente extasiado, assim. E as pessoas, como é que você tirou essa nota? Eu falei, estudando, né, cara? Estudando. Só que eu não fazia ideia de como eu tinha tirado uma nota tão boa. Na verdade, eu sabia as questões, isso é um fato, mas eu não sabia que ninguém sabia as questões. Então eu me senti um super gênio. E eu fico imaginando o rebuliço que esse homem cego causou nessa turma de religiosos. Um monte de pessoas que conheciam as leis, conheciam os mandamentos, e eles estavam olhando para um milagre e falando, não sei o que aconteceu. Não sei como esse cara está enxergando. Eles estavam tão resistentes em dizer que era um milagre, que eles começaram a imaginar coisas. Existiam 2 primícias ali. Ninguém pode curar no sábado. E outra, ninguém pode curar um cego de nascença. E alguns estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas eles não queriam admitir. Ou seja, teve alguns mestres das leis que estavam falando, cara, esse cara era cego. E agora ele está enxergando. Você sabe o que isso significa, né? O Messias chegou. E eles já sabiam o que estava acontecendo. Mas eles não queriam dar o braço a torcer. Eles não queriam admitir que uma pessoa tinha sido curada. Porque eles precisavam reconhecer que Jesus veio de Deus. Que ele era o Filho de Deus. E eles preferiam dizer até que ele era do diabo, né? Que que Jesus fazia coisa em nome do diabo. Ao admitir que Jesus veio e que era filho de Deus. E olha, continuando ali, no versículo 17, em diante. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego. O que você diz desse homem que o curou? Ele deveria ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele. E perguntaram, ele é o seu filho? Ele nasceu cego? Se ele foi, como pode ver agora? Os pais dele responderam, sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, nem quem o curou.
e ele tem idade o suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a eles. Olha que interessante. Os mestres da lei continuam desesperados. Não pode um cara estar enxergando se ele nasceu cego. Eu não acredito nisso. Então, vai chamar os pais dele. Trouxeram os pais dele, falaram: irmão, senta aqui. Esse é teu filho, certo? É o meu filho. Ele era cego? Como é que ele pode enxergar agora? Quem que curou ele? Existia outra tradição ali, em meio aos judeus, que as pessoas que acreditavam no que Jesus falava, acreditavam no que, ao entender deles, o falso profeta falavam, eles eram expulsos da sinagoga. E quando uma pessoa é expulsa da sinagoga, ela fica totalmente isolada. Ela não tem nenhum lugar onde ela pode se achegar às leis, aos mandamentos daquela época. Então os pais não queriam se comprometer. Os pais olhavam para aquela situação e falavam: é o nosso filho, isso é um fato. Ele era cego, isso é um fato. A gente cuida dele desde nenê, minha esposa aqui pariu ele. Agora, como ele está enxergando, nós não sabemos. E outra coisa, ele tem idade o suficiente para responder. Pergunte para ele, não envolva a nós. Enfim, continuando, a partir do versículo 22. Seus pais disseram, por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus, ele é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Como a Bíblia, ela é incrível, né? Pensa numa pessoa que era considerado a escória da sociedade. Ele era ignorado por anos. As pessoas passavam por ele e tratavam ele como lixo. E ele está sendo questionado pelos mestres da lei daquela época. E ele era um milagre vivo ali. E ninguém queria acreditar no milagre dele. Falavam até para ele rejeitar Jesus e dar a glória de Deus. Eles acreditavam, eles falavam: bom, tá, uma coisa é certa. Aconteceu aqui um milagre. Mas então que a glória seja dada a Deus, não a Jesus. Jesus não pode fazer nada. E o mendigo está ali, está começando a entender o que aconteceu. E ele começa a transbordar de ousadia. Aquele lixo da sociedade, aquela escória da sociedade começa: irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei dizer se o cara que me curou é pecador ou não. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Eu fico imaginando a cabeça daquele mendigo falando: expliquem, vocês não são os doutores da lei? Vocês não conhecem tudo? Me explique. Porque não adianta vocês perguntarem para mim. Eu não faço ideia como eu fui curado. Eu só sei que eu não enxergava. Agora eu vejo a luz. Agora eu enxergo. Essa deve ser a nossa resposta quando nós somos questionados sobre Jesus. Talvez você seja perguntado: cara, por que você é crente? Por que você segue Jesus? Por que Jesus é tão importante na sua vida? Eu vejo que você posta lá toda sexta que você está na PIB, toda sexta que você está no culto do Flow. Por quê? Por que Jesus é tão importante na sua vida? A nossa resposta, ela tem que ser simples. Falar: bom, eu era cego e agora eu vejo. Eu não entendia nada sobre a vida, agora eu entendo. Eu não conhecia o amor de verdade, agora eu conheço. Esse cego olha para aqueles moralistas da época e fala: eu não sei quem me curou.
e eu não sei do passado, do antecedente dele. Só sei que eu tinha uma questão física e agora não tenho mais. A partir do versículo 26 em diante vai dizer assim: mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Você pode ver aqui que os mestres da lei já estavam ficando irritados já. E o mendigo também, cheio de ousadia. Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles insultaram e disseram: você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos, e vocês não sabem de onde ele vem? Aqui o mendigo já estava solto já. Ele já estava surfando naquilo que Deus fez na vida dele. Ele já começa a ficar de cara porque eles estão perguntando de novo. Eles falam: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Não é vocês que entendem, vocês que têm que me responder. Vocês também querem ser discípulo deles? E ali você pode ver que os mestres da lei encaram isso como uma ofensa. Fala: eu ser discípulo de Jesus? Você que é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Moisés. Nós entendemos, nós vimos que Deus falou com Moisés. Agora de Jesus a gente não sabe nem quem é esse homem. Você, a escória da sociedade que é o discípulo dele. Nós não somos. Nós não temos nada a ver com esse homem. E tomado de uma ousadia. A ousadia que nós precisamos ter. O mendigo abre sua boca e o responde os mestres da lei novamente. No versículo 31. Bom, sabemos que Deus não atende os pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que adoram e fazer a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. A Bíblia é muito clara aqui. Versículo 31 é muito claro. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e faz a sua vontade. Jesus, ele está pronto para ouvir o coração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Se você tem um coração sincero na presença de Deus, se quando o louvor está tocando aqui, e você está com um coração sincero a Deus, Ele olha o seu coração, e Ele nos responde. Deus, Ele não rejeita a oração de um servo adorador, de uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. A terceira parte que a gente entende aqui, disso tudo, é que Jesus, ele cura a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é derrubada pelo Senhor. Olha o que diz a partir do versículo 35. Quando Jesus soube que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar a visão aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que vocês podem ver. A cura desse cego, ela vai ser muito mais do que uma cura física. Ela vai ser
uma ação parabólica. O que é uma ação parabólica? Tem a ver com uma antena parabólica? Não, tem nada a ver. Um teólogo, um doutor em teologia chamado Clayton, ele escreveu um livro chamado As Ações Parabólicas de Jesus. E o que é uma ação parabólica? Esse teólogo, ele nos mostra que Jesus contava as suas parábolas. Todo mundo aqui já ouviu, já leu uma parábola de Jesus. Mas algumas vezes ele tinha ações parabólicas. E ele não contava uma história, mas as ações de Jesus tinham o valor de uma parábola, um significado ou até mesmo um propósito muito maior do que o próprio ato. Ou seja, o que Jesus fez com aquele cego não foi só para curar aquele cego, mas foi para curar uma nação que estava cega espiritualmente. Foi uma ação que fez com que as pessoas ao seu redor abrissem os olhos e enxergassem quem estava na frente dele. Agora eu pergunto para você: por quanto tempo você vai negar o agir de Deus na sua vida? Jesus está passando na sua frente e você prefere fechar os olhos, prefere negar que Ele está ali falando com você. Ah, mas eu não faço isso, Zé. O que eu mais quero é sentir Jesus. O que eu mais quero é ver a presença dEle. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Você está pronto para ter um encontro de verdade com Jesus? Eu lembro que num culto da SDA, inclusive, semana que vem nós temos a semana de avivamento aqui. No culto da SDA eu cheguei numa igreja sozinho, apenas eu, sentei no último banco da igreja e falei: Jesus, eu não sei se eu fiz essa oração já, mas eu preciso sentir a sua presença hoje. De verdade. Eu não quero sair daqui sem a sua presença. Eu não quero sair daqui sem uma resposta. Naquele dia eu recebi meu chamado pastoral. Naquele dia Jesus se mostrou, se revelou para mim e falou: você quer me ver mesmo? Então você precisa largar tudo e me seguir. E eu falei: tá bom. Saí, chorei, me emocionei naquele dia. E eu comecei a pensar, falando: o que eu fiz da minha vida? Eu aceitei os planos de Jesus. Agora não é mais os meus planos, são os planos de Jesus. E tudo começou a fazer sentido na minha vida. Até o momento que começou a baixar a minha expectativa, falando: nossa, eu acho que eu tive uma baita de uma emoção naquele dia. Não é possível. Jesus não falou comigo naquele dia. Porque se Jesus falou comigo, como é que eu estou passando todas essas tribulações que eu estou passando hoje? Jesus estaria comigo se eu tivesse sentido Ele. E naquele dia, passou alguns meses, né? Quando eu tive essa crise, se eu tinha ouvido Jesus ou não, estava acontecendo um missionário aqui na igreja. Um evento de missões que traz aqui os missionários da nossa igreja para testemunhar sobre como tem sido a vida no campo. E eu lembro que eu sentei bem no meio aqui desse bloco e falei: Jesus, eu queria te pedir perdão, porque eu não sei se eu te senti de verdade. E se eu te senti, eu acho que eu te senti errado, porque olha como que está a minha vida. É impossível o Senhor estar nesse barco junto comigo. E veio uma senhora, e eu juro, era uma senhora que ela não conseguia nem ficar com o corpo ereto. Ela era uma senhorinha e ela veio pregar assim. Eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer nesse culto com uma senhora que vai pregar, tadinha? Ela não consegue nem andar direito. E ela pregou. E eu não sei o que aconteceu. Mas ela olhava, eu prometo para vocês que ela olhava no meu olho. Ela olhava no meu olho, eu tenho essa convicção. E ela pregou sobre José naquela
naquele texto, naquela noite? Meu nome, né? José. E ela olhava assim, e os irmãos de José fizeram isso, mas preste atenção numa coisa, Deus estava com José. E naquela hora eu falei, nossa, estranho, né? E ela repetiu essa frase, era uma frase de efeito dela, umas 20 vezes no texto, no sermão dela. Deus estava com José. E eu comecei a sentir um fogo ardendo no meu coração. E eu comecei a chorar. E eu falei, por que eu estou chorando? E por que o meu coração está tão acelerado? E meu amigo que estava do lado falou, cara, é a presença de Deus que está acontecendo. E ela terminou de pregar, ela foi fazer o apelo, ela chamou quem queria, né, ter um compromisso com Jesus ali mais forte, e eu vim aqui chorando, cara, meu Deus, chorando. E ela mudou, ela falou, ela deixou de falar, Deus estava com José, mas ela começou a falar, Deus está com José. Eu falei, Deus, eu entendi. A minha cegueira espiritual foi embora. A minha cegueira espiritual se foi. Hoje existem pessoas aqui que talvez possam receber uma cura física. Talvez tenha algo que você precisa ser curado fisicamente. Mas existem pessoas que vão ser curadas da cegueira espiritual. Escamas vão cair dos seus olhos. A Bíblia, ela vai nos contar várias histórias de pessoas que tinham sua cegueira espiritual muito bem firmada nas suas vidas e elas foram constrangidas pelo Senhor Jesus. A gente vê a história de Paulo, que na minha opinião talvez é o segundo maior evangelista da Bíblia, só perde ali para Jesus. E Paulo, ele era um aniquilador de cristãos, ele matava quem seguia Jesus, e Jesus aparece para ele e tira as escamas, tira a cegueira espiritual dele, e ele começa a enxergar o quão precioso é Jesus, e ele começa a pregar, ele tem sua vida totalmente transformada. Tomé, um dos seus discípulos, quando eles estão reunidos ali, Jesus aparece para eles falando, eu ressuscitei, sou eu venci a morte. E todos ficam maravilhados, todos começam a adorar, e Tomé fala, eu não acredito, eu só acredito vendo, eu preciso ver as suas feridas. E Jesus então mostra as feridas e fala, bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver. Hoje o Senhor Jesus quer tirar as escamas dos seus olhos. E não sou eu falando aqui. Talvez essa pregação seja uma resposta às suas orações. Talvez você tenha orado há muito tempo por isso. Talvez o seu amor por Deus esfriou. Talvez o seu coração já esteja virado uma pedra de gelo, já é uma pedra, já não tem mais um coração de carne ali, é um coração de pedra. As coisas acontecem ao seu redor, você vê o agir de Deus através dos seus amigos, e você já não sente mais nada, porque o seu coração está petrificado já. Hoje o Senhor Jesus quer resgatar a chama no seu coração. Hoje Deus está falando, ei filho, é essa a resposta que você queria? Eu não sei como ser mais claro para você. Porque diferente daqueles mestres da lei, que fechavam os seus olhos quando Jesus passava, ou deixavam de acreditar quando Jesus fazia um milagre, um cego de nascença voltou a enxergar. Qual é o impacto que isso ia causar naquela nação? Alguns mestres da lei começaram, cara, eu acho que eu estou entendendo o que é, eu acho que é o Messias que chegou de verdade. Mas eu não posso dar meu braço a torcer. Hoje Jesus vai quebrar toda a religiosidade que existe no nosso coração. Hoje Jesus ele está
apenas de braços abertos, falando: filho, larga tudo que você tem, tudo que você acredita, apenas vem em minha direção, me abraça, eu quero te dar um aconchego, eu quero trazer paz para o seu coração. Diferente daqueles mestres da lei, que fecharam os olhos para Jesus, que deixaram de acreditar no poder maravilhoso de Jesus, hoje é o seu dia de acreditar que Jesus pode fazer grandes coisas. Não era para impactar apenas o cego essa história, mas sim as pessoas. A única maneira de ter a visão verdadeira é olhar para Jesus, é se arrepender dos pecados e se prostrar diante dele em adoração. Ou você o rejeita, ou você não está disposto a se prostrar, se render, se arrepender dos seus pecados. Ou você não está disposto a mudar de vida, ou você rejeitou ele, ou você abre o seu coração, se rende e fala: Deus, eu não quero mais fazer pelas minhas mãos. Eu não quero mais fazer pelas minhas mãos. Se você é aquele que diz que crê, mas está cego espiritualmente, você o rejeitou. Se você não está disposto a se prostrar, a se render, a se arrepender dos seus pecados, você não está disposto a aceitar Jesus de verdade. Hoje Jesus quer abrir os seus olhos aqui. Nós devemos orar nessa noite falando: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver o Senhor e a sua glória. Mas você precisa fazer essa oração do fundo do seu coração, crendo nas palavras que você está dizendo, para que Jesus seja o Senhor. E ser o Senhor é ser rei, ser dono da sua vida. E se Jesus é o dono da sua vida, as coisas que não pertencem a Ele devem ser excluídas. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de vícios, Jesus deve preencher por completo a sua vida, a tal ponto que você abandone o antigo hábito. Porque se você crê em Jesus, mas continua fazendo essas coisas, desculpa, mas você rejeitou Ele. Quando Jesus vem, toda tristeza vai embora. Toda tristeza vai embora. A morte não resiste ao poder de Jesus. Porque no Jesus nós encontramos força, em Jesus nós encontramos vida, em Jesus nós encontramos paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso rei, Ele é o Senhor da nossa salvação. Presta atenção, cara, se você não prestou atenção em nada que eu falei nessa noite, tudo bem, eu te perdoo. Só preste atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, Ele está passando aqui nessa noite. Você só precisa crer. A palavra de Deus vai falar que quando nós cremos, se nós cremos, nós veremos a glória. Se você crê, você verá a glória de Jesus. Se você crê, você verá o sobrenatural agindo na sua vida, e a sua vida não vai mais ser a mesma. As coisas vão acontecer na sua vida e você não vai entender. Você vai falar: meu Deus, o que é isso? E Jesus vai falar: sou eu. Aquilo que você não consegue explicar, sou eu. Você vai ver o casamento dos seus pais sendo restaurado.
Você vai ver a depressão da sua mãe, a depressão do seu pai indo embora. Você vai ver as suas crises de ansiedade, a sua depressão indo embora. Você vai sentir uma alegria que você não sentia mais. Para você que só tenha tristeza, há muito tempo você sente uma tristeza profunda e você não sabe como se libertar dela. Jesus está aqui para te libertar. Hoje Jesus quer sentar aqui e falar: filho, vem. Hoje Jesus quer curar tudo na sua vida. Desde feridas físicas, desde dores no joelho, dores no pé, dor de cabeça, dor na coluna, até feridas emocionais. Deus quer restaurar a paternidade no seu coração. Deus quer que você olhe para Ele e enxergue um pai bondoso. Aquele pai que você nunca teve acesso, que você nem sabe como você pode chamar Ele de pai. Jesus está falando: eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu quero restaurar a paternidade na sua vida. Mas para isso você precisa tirar essa cegueira espiritual, tirar essas vendas, essa escama que está no seu olho, para que você possa me contemplar. Da mesma maneira que Moisés, quando subiu no monte para ter um encontro com Deus, que ele tirou ali as suas sandálias, porque ele estava pisando num solo sagrado, e ele só podia se prostrar diante da presença dele. Eu queria te convidar a fazer isso nessa noite. Se você é essa pessoa que precisa enxergar o Senhor, hoje você quer tirar as escamas dos seus olhos, hoje você quer tocar apenas nas vestes de Jesus, ou até mesmo abraçar Ele por completo. Se você é a pessoa que quer tirar as escamas dos seus olhos e sentir a presença de Deus, olhar a presença de Deus, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Eu quero orar junto com você. Só se lembre que nós não somos igual aos mestres das leis. Nós queremos dar o nosso braço a torcer. Nós queremos sentir a presença de Deus. Eu não estou nem aí pelos argumentos do que vão achar de mim, do que vão pensar de mim. Eu só quero seguir a Jesus e nada mais. Jesus está passando aqui, não perca a oportunidade. Se você quer ser curado dessa sua cegueira espiritual, vem aqui para frente, se ajoelha, comece a clamar o nome de Jesus. Não perde a oportunidade. Se você conhece alguém que veio aqui na frente, ou até mesmo não conhece, sai do seu lugar e vem orar por alguém aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, prostrados na sua presença, Deus. Senhor, nós somos cegos, Pai, por muito tempo, Jesus. Mas hoje nós queremos ter a visão, Pai. Hoje nós queremos ver a luz que ilumina o mundo, a luz que ilumina o mundo, nós queremos enxergar hoje, Jesus. Pai, nos dê a visão, Deus, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, cura a nossa cegueira espiritual, Jesus. Nós queremos enxergar o Senhor, Jesus.
nós queremos se achegar ao Senhor, mas para isso nós precisamos ver. Senhor, se revela para nós todos os dias das nossas vidas, Deus. Se mostra, Jesus. Pai, se for preciso se mostrar pessoalmente, Pai, nos faz um milagre na nossa vida, se revela por completo no nosso meio, Pai. Senhor, diferente da atitude de Tomé, Pai, nós queremos acreditar no Senhor, nós queremos crer no Senhor, muito menos antes de te olhar, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Deus. Eu oro agora, Pai, para que todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, de angústia, de ansiedade caia por terra agora, e que Deus, o Deus de paz, o Deus da salvação, repouse sobre as nossas vidas, Deus. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, nós temos o Senhor nas nossas vidas. Pai, repousa sobre nós, faz morada ao nosso coração e nos dê a visão, Deus. Não só hoje, Pai, mas principalmente quando essa emoção que a gente está sentindo hoje esfriar, amanhã, semana que vem, daqui um mês, Deus, quando a gente esquecer desse culto, quando a gente esquecer que esse culto aconteceu, nos traz à memória de novo, Deus, aquilo que nos dá esperança, Pai. Nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, Deus. Eu preciso ver, Jesus. Nós queremos ver aquele que faz o milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer um segundo convite, pedir a ajuda dos nossos conselheiros, dos nossos voluntários a vir aqui na frente. Talvez hoje tenha sido seu primeiro culto, ou você já vem há algum tempo aqui e ainda não aceitou Jesus, não fez um compromisso com Jesus. Quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 27, quando eu tinha 16, eu vim num culto aqui nessa igreja, no ginásio, num culto de adolescentes como esse, e ali eu tive um encontro com Jesus. Eu passei do aluno mais bagunceiro da minha escola para o aluno mais certinho da escola. E foi porque Jesus entrou na minha vida. Depois disso, a minha postura com os meus pais mudaram, a minha postura como homem mudou, a minha postura como ser humano mudou. E talvez hoje você esteja falando: Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu quero que apenas o Senhor entre na minha vida. Se hoje você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Levante sua mão bem alto. Se você quer aceitar Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá, Deus abençoe vocês. Se você quer aceitar Jesus, eu vou pedir um passo de fé para você. Vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. É para isso que nós estamos aqui. Se você quer receber uma oração, quer aceitar Jesus, eu vi que tem bastante gente que levantou a mão ali atrás. Vem aqui na frente, a gente quer orar com você. Vem aqui na frente. Se você aceitou Jesus, levante sua mão e vem aqui na frente. Se achega aqui na frente, nós queremos orar por vocês. Pode vir, pode vir. Glória a Deus. Se alguma pessoa do seu lado aí levantou a mão e não quis vir, vem com ela, puxa ela pelo braço, porque esse vai ser o momento mais especial da vida dela. Glória a Deus. Você que aceitou Jesus, você que quer fazer esse compromisso com o Senhor hoje,
eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Eu vou te conduzir a uma oração. Essa oração não é mágica, ela não tem poder. Tudo que tem de ruim na sua vida não vai sumir quando você terminar essa oração. Ela só é uma oração que você precisa ser feita. E eu estou aqui para conduzir você da maneira correta a fazer essa oração, ok? Então preste atenção, faz silêncio aí. Você que levantou a sua mão, repete essa oração comigo. Pode fechar seu olho e fala: Senhor Jesus, eu hoje me arrependo de todos os meus pecados. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada dentro de mim. Cura o meu coração. Eu te dou liberdade para agir no meu coração. Eu sei que eu sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Cuida do meu coração, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, sela agora essa oração que foi feita aqui, Pai. Que essas pessoas saiam daqui transformadas, Deus. Que quando o diabo atacar elas novamente, que o Senhor possa se mostrar na frente deles, Deus. Acampar os seus anjos ao redor deles, Jesus. Senhor, cuida do coração desses meus irmãos, Pai. E que a partir de hoje a vida deles sejam transformadas, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Você que aceitou Jesus, tem esse QR Code aqui, ó. Aponta o seu celular para ele, ou vem até um dos nossos voluntários. A gente vai te encaminhar para um grupo de WhatsApp, e nesse grupo nós vamos caminhar com vocês. Nós queremos direcionar vocês para que você possa caminhar com alguém, para que você possa ter um compromisso de verdade com Jesus. Nós queremos auxiliar você nesse momento.